Após a definição da linguagem da lógica de predicados, ou seja, da sua sintaxe, o próximo passo é a análise da semântica. E, de forma análoga àquela considerada na lógica proposicional, a seguir vamos definir a semântica das fórmulas e sua relação com a sintaxe. Ou seja, vamos associar significados aos símbolos sintáticos dessa linguagem, da linguagem da lógica de predicados. Mas a questão é a seguinte: como a lógica de predicados contém quantificadores, variáveis, funções e predicados, as definições das estruturas que interpretam tais objetos, evidentemente, são mais elaboradas. Por isso, representar e interpretar fórmulas da lógica de predicados requer atenção a detalhes que não estão presentes nas fórmulas da lógica proposicional. Além disso, devemos notar o seguinte: não existe uma padronização da definição da semântica da lógica de predicados. Por exemplo, frequentemente é definida uma estrutura na qual as variáveis são interpretadas separadamente dos outros objetos que compõem as fórmulas. Isso a gente pode ver, por exemplo, no livro do Anderton, no livro do Schoenfeld, que são bons livros de lógica. E esse enfoque é diferente do que estamos considerando nesse curso. No nosso caso, os objetos que compõem as fórmulas são interpretados pela mesma estrutura, que denominamos interpretação. Vamos seguir mais ou menos o mesmo esquema que consideramos na lógica proposicional. E o enfoque que estamos considerando pode ser encontrado, por exemplo, em livros como o livro do Mendelssohn ou no livro do Mann. Entretanto, mesmo não havendo padronização dessas definições, todas elas são equivalentes e têm como fundamento as formalizações de Tarski, um grande lógico, que tratam da satisfatibilidade e verdade. Enfim, a seguir, o que vamos fazer é o seguinte: vamos começar passo a passo nesse caminho, que é o caminho que vai estabelecer como interpretar fórmulas da lógica de predicados. Começamos pelas estruturas mais simples, que são termos e átomos, ou seja, vamos começar por aquelas expressões que não têm quantificadores. E, nesse contexto, a visão inicial informal, eu diria que é importante, porque é a partir dela que vamos introduzir e poder compreender as definições formais. Conclusão: caminharemos passo a passo e nas definições formais, de preferência, vamos considerar inicialmente fórmulas que não têm quantificadores, para depois considerar tais quantificadores. Mas, mesmo assim, vamos, nesse caminhar, sempre chamar a atenção para aquilo que estamos estendendo em relação à lógica proposicional. Vamos então começar o nosso estudo. Veja, suponha que P, um símbolo proposicional, represente essa proposição. Zé é inteligente. Como vimos na lógica proposicional, P é um objeto da sintaxe, que ao ser interpretado, pode ser interpretado como verdadeiro ou falso. O interessante a observar aqui é o seguinte, que esse resultado, por exemplo, nesse caso aqui, P interpretado como sendo verdadeiro,
Esse resultado não leva em conta a estrutura interna da sentença, ou seja, a estrutura interna dessa proposição Zé é inteligente. É importante observar isso porque tal fato não ocorre na lógica de predicados, na qual o resultado da interpretação levará em conta a estrutura interna da sentença. Vamos então caminhar no sentido da lógica de predicados. Suponha uma interpretação I que fala sobre números naturais. Ou seja, o domínio dessa interpretação é o conjunto dos números naturais. E suponha que o predicado que é verdadeiro se x é um número par. Ou seja, que x é verdadeiro se somente se x é um número par. Estamos falando de maneira informal. Nesses termos, se a constante A é interpretada como sendo o número 4, e observe que 4 é um elemento do domínio da interpretação, e porque essa interpretação fala sobre números naturais e 4 é um número natural. Nesses termos, Q de A é verdadeiro. Por quê? Porque Q de x é verdadeiro se somente se x é par. E nesse caso estamos aplicando que a e o A é um número par. Por outro lado, se B é interpretado como sendo 5, e novamente, observe que 5 é um elemento do domínio, é um número natural, nessas condições, Q de B é interpretado como sendo falso, porque 5 é um número ímpar. Continuando, olha, então, se QA é verdadeiro e QB é interpretado como sendo falso pela interpretação I, essa interpretação interpreta QA implica QB como sendo falso. E essa interpretação I interpreta QA ou QB como sendo verdadeiro. Observe então o seguinte, para começo de conversa. No âmbito da lógica de predicados, ao interpretar objetos da linguagem, é necessário falar do domínio da interpretação. Esse fato não ocorria na lógica proposicional. Para interpretar P, esse símbolo proposicional, não é necessário definir o domínio da interpretação I. Aqui, nesse caso, no âmbito da lógica de predicados, é necessário definir o domínio da interpretação I. Interessante isso, né? Quer dizer que, na lógica de predicados, para interpretar, precisamos prestar atenção no domínio da interpretação. Isso não ocorria na lógica proposicional. Vamos agora considerar um exemplo de duas interpretações, com domínios diferentes. Veja o que ocorre. Por que devemos definir, estabelecer o domínio da interpretação I? No contexto, no âmbito da lógica de predicados. Ora, considere duas interpretações, I e J. I interpreta Q de x como verdadeiro se somente se o xi, o x interpretado, é um número par. Nesse caso, o domínio dessa interpretação I é o conjunto dos números naturais. Mas a interpretação J interpreta o mesmo átomo, Q aplicado a x como verdadeiro, se somente se xj, o x interpretado por J, é inteligente. Olha, não tem sentido falar de número inteligente. Por isso aqui, nesse caso, o domínio da interpretação J é o conjunto das pessoas. Aqui, observem que estamos escrevendo xi e xj. Xi é o resultado da interpretação de x conforme I. Xj é o resultado da interpretação de x conforme J.
É importante observar que x é diferente de xj, x é diferente de xi. Observe que, além disso, o i fala sobre números e o j fala sobre pessoas. Por quê? O domínio de i é o conjunto dos naturais e o domínio do j, da interpretação j, é o conjunto das pessoas. Ou seja, I fala sobre números e J fala sobre pessoas. Suponha então a variável y. I interpreta y como o número 8. E J interpreta o mesmo y como sendo o Zé. Esses dois objetos são elementos dos domínios, das interpretações. I fala sobre números e está interpretando essa variável como sendo um número. J fala sobre pessoas e está interpretando essa variável como sendo uma pessoa. Nessas condições, Q de y é interpretado por I como verdadeiro. Por quê? O y é interpretado como sendo 8 e 8 é um número par. Por outro lado, Q de y é interpretado por J como sendo verdadeiro, pois, nesse caso, J considera que Zé é inteligente. Ou seja, dado que Zé é inteligente, a interpretação de QY é verdadeira. O que temos que chamar a atenção aqui é o fato de termos domínios diferentes. Podemos ter interpretações que falam sobre números, sobre pessoas, sobre várias coisas diferentes. E cada uma delas interpretando os mesmos objetos da sintaxe de forma completamente diferente. Observe que o QY é interpretado por I e por J de maneira bem diferente. Aqui fica mais claro ainda, o mesmo Y aqui é interpretado como número ou como pessoa. Como dissemos no início da aula, para definir a semântica da lógica de predicados, caminharemos passo a passo. Inicialmente, apresentaremos os conceitos de maneira bem formal. E já temos algumas conclusões interessantes. Primeira delas, é importante observar o domínio da interpretação. Isso é interessante. Segundo, os mesmos objetos, o mesmo objeto na sintaxe será interpretado de maneira muito diferente dependendo da interpretação. Veja um esquema dessas conclusões. Do que vimos até agora, temos algumas conclusões. Primeiro fato: na lógica de predicados, para interpretar é necessário definir o domínio da interpretação I. E também observamos o seguinte, que a interpretação de constantes e de variáveis são elementos do domínio da interpretação. Ou seja, se o domínio de I é um número, a interpretação de uma constante A, por exemplo, será um número. A interpretação de uma variável x também será um número. Mas se o domínio é o conjunto das pessoas, a interpretação de A será uma pessoa, o Zé, por exemplo. A interpretação de x poderá ser a Maria, por exemplo. Outro fato é que a interpretação de predicados aplicado a variáveis ou constantes de átomos, o resultado dessas interpretações, desses objetos, será verdadeiro ou falso. Olha, preste atenção na diferença. Átomos são interpretados como sendo verdadeiros ou falsos. E constantes e variáveis
como elementos do domínio. Não é verdadeiro e não é nem falso. Da mesma forma, veremos mais à frente que termos, as constantes e as variáveis são termos, e os termos em geral serão interpretados como elementos do domínio. E as fórmulas, observe que átomos são fórmulas, serão interpretadas como sendo verdadeiro ou falso. Portanto, nem sempre o resultado de uma interpretação é verdadeiro ou falso. Isso é diferente da lógica proposicional. Apresentamos alguns detalhes sobre a interpretação de fórmulas na lógica de predicados, a semântica na lógica de predicados. Ainda falta muito. Por exemplo, como é que interpretamos as funções, os predicados, os quantificadores? Falaremos dessas coisas nas próximas aulas.